Senhor, ensina-nos a rezar, como João ensinou aos seus discípulos. Foi o pedido dos apóstolos quando descobriram Jesus um dia rezando em um certo lugar. Jesus lhes ensinou a rezar o Pai Nosso. Os discípulos, depois de Pentecoste, por sua vez, por onde andaram pregando o Evangelho, eles ensinaram outras pessoas a rezarem. A boa nova do Evangelho de Jesus chegou à África. Aliás, a África pertence à terra que compõe a história da nossa salvação. Por quê? No Egito, que fica no norte da África, ali viveram os patriarcas Jacó e José, seu filho, que foi grão-vizir, vice-faraó do Egito. Naquela terra africana, no Egito, nasceu Moisés, que foi salvo pelas águas. Naquela terra do Egito, até Jesus viveu, porque na sua infância, para fugir do rei Herodes, Jesus foi viver exilado no Egito. O Egito conheceu nas suas terras a própria salvação que vem de Deus. Mas nós não podemos esquecer que o próprio Jesus, quando estava caminhando para a cruz, ele recebeu o auxílio de um africano, Simão de Cirene, Simão Cirineu. A Cirineia era uma região vizinha da atual Líbia. Então, a própria África participa de algum modo da história da nossa redenção. O livro dos Atos dos Apóstolos nos diz que no dia de Pentecostes, ali tinha pessoas da região da Líbia, vizinha de Cirene. Não podemos nos esquecer daquele alto funcionário da rainha Candace da Etiópia, que também é África. Então a África, desde os primeiros momentos, viveu e recebeu a boa nova do Evangelho. Não podemos nos esquecer que por aquelas terras da África o Evangelho foi crescendo e o Egito deve a sua evangelização, a partir de Alexandria, ao próprio evangelista São Marcos, discípulo de São Pedro. E quantos grandes nomes da história da Igreja têm a sua vida ligada à África, suas origens na África. Orígenes, Santo Atanásio, São Cirilo, Tertuliano, Cipriano de Cartago, Santo Agostinho. Ai, como podemos nos esquecer das santas mulheres, Perpétua, Felicidade, a Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. São todos cristãos dessa primeira hora da evangelização da África. Mas ali, por enquanto, a África estava evangelizada no norte. A partir de 1491, o Evangelho chega em uma outra zona mais próxima, situada ao sul do deserto do Saara. Regiões como o atual Benin, São Tomé, Angola, Moçambique, Madagascar. Uma terceira fase dessa evangelização vai se conhecer a partir do século XIX, a partir do ano de 1880, vai se ter uma nova experiência de evangelização ligada a outras zonas da própria África, como, por exemplo, é o caso de Uganda. A África, dela nós temos muitas raízes na nossa própria língua e na nossa cultura. Se eu desfilasse para você uma série de palavras, por exemplo, como muxoxo, marimbondo, tanga, quitanda, fubá, farofa, giló, bobó de camarão, por exemplo, canjica, cochilo, miçanga, quiabo, mocotó, moleque, mucambo, xingar, batuque, machixe, dengue, dengo, capanga. São todas palavras que entraram na nossa língua portuguesa por meio de uma língua chamada Banto. A língua Banto é aparentada com uma outra língua, a língua Luganda, que era falada em Uganda. Uganda conhece uma história de martírio. Nós já ouvimos falar, por exemplo, de São Carlos Luvanga e os seus companheiros mártires. Foram 23 no total. Ele pertencia à corte do rei e, porque aceitou o batismo, ele foi condenado ao martírio. Ele com seus companheiros tiveram que andar 60 quilômetros a pé
até o lugar onde eles seriam martirizados. Ao chegarem naquele lugar, foram enrolados em esteiras de junco e atearam fogo neles. Dizem que o murmúrio das orações dos pajens foi crescendo à medida que o sofrimento aumentava, até que a voz deles cessasse e eles voassem para o céu. Sobre os pés de Carlos Luanga, o fogo foi colocado baixinho para que pudesse ser todo queimado e chegasse até os ossos e depois o resto do corpo fosse queimado. Enquanto ele era insultado, ele dizia: "Estão me queimando, mas é como se estivessem jogando água sobre o meu corpo." Continuou rezando e no final deu um grande grito dizendo "Catonda", que significa "meu Deus". Vamos ouvir como na língua Luvanda se reza o Pai Nosso. Padre nostro in Luganda, kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo lituukizibwe, obwakabaka bw'obujje byagala bikolebwe mu nsi nga bwe babikola mu ggulu. Otuwe olwaleero emmere yaffe ya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukolako ebibi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bibi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo, emirembe n'emirembe. Amiina. Pensando nos apóstolos que pediram ao Senhor que lhes ensinasse a rezar, pensando nos muitos povos a quem os apóstolos transmitiram a oração do Senhor, seria interessante que você também pensasse: minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, quem ensinou você a rezar? A quem você já ensinou a rezar? Bem lembrava o Papa Paulo VI, a Igreja existe para nos ensinar a rezar. Encontre espaço em seu coração para a sua oração. Cresça na oração e na intimidade com Deus. Recordando aquilo que nos dizia o apóstolo Paulo: nós não sabemos rezar como convém, por isso o Espírito de Deus vem em nosso encontro e ele grita no nosso coração: Abá, ó Pai. O Espírito de Deus renova em nós o espírito da nossa filiação.